sonho inicial em 2012 era viver vendendo antivírus. Então era... Quem bota aquele som, por favor, no podcast aqui do Avast, tá ligado? Uma ameaça foi detectada. No alto do microfone, toma um susto no headset, né? Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, pra você que está ouvindo. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui o Guilherme Lippert, minha expectativa pra esse episódio agora que a gente tá produtizando, entender, cara, qual é o próximo produto, quais são as novas coisas que a V4 vai poder fazer e se o pessoal da The Serve consegue me ajudar com essas ideias. Aqui é @João Vitor e minha expectativa para esse episódio é saber qual que é o tamanho da multa por usar software pirata. Aqui é @TGuedesPereira e minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga conscientizar um pouco mais a galera de segurança de informação e ajudar aí na jornada para a criação de um produto. Boa! Sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que a gente vai bater um pouco mais em revenue, então como criar esses mais produtos, mais formas de gerar receita ali para o seu negócio, principalmente olhando para o B2B, então vai ser muito bom para essa galera. E para nos acompanhar, dessa vez a gente tem um convidado aqui, muitos convidados vêm e hoje a gente tem mais um aqui que é o Thiago Guedes. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Cara, se apresenta brevemente só pra galera saber quem é você, da onde você tá falando e depois a gente entra direto no assunto aí. Legal, obrigado. Então, meu nome é Thiago Guedes, sou sócio fundador da The Serve, hoje faço parte do ID Group. Hoje nós somos uma empresa focada em segurança de informação e transformação digital. E a gente já trabalha aí com a V4 Contra há bastante tempo, desde 2019, aí, então a gente veio trocar uma ideia sobre isso, falar sobre segurança de informação e como a gente pode monetizar, ganhar dinheiro através disso, né? Que loucura, eu nem lembrava que era desde 2019, assim, eu acabo não negociando essa parte lá, né, então é bastante tempo, mas pra galera que tá nos ouvindo e nos vendo aqui, o que eu acredito que é legal da gente falar é esse aspecto de revenue, porque do que eu conheço da The Serve, vocês têm lá diversos produtos até que... Não necessariamente eles parecem, a quem olha de fora, pelo menos, né? Eu, nesse caso, fazendo a pesquisa aqui pra montar essa pauta, tipo, eles não parecem ser necessariamente produtos diretamente complementares, mas eles são soluções distintas para um mesmo cliente que vocês foram criando ao longo do tempo. Queria que tu contasse um pouco dessa lógica, assim, como que começou, qual foi o primeiro produto que vocês tiveram e como que vocês foram adicionando, qual foi a lógica, os motivos para vocês irem adicionando esses produtos ao longo do tempo? Legal. Essa percepção que tu tem é uma verdade, né? A gente tem diversos produtos e a gente se entende hoje como uma assessoria também, né? Então, é natural que seja dessa forma, porque cada produto tem uma finalidade e dentro da nossa estratégia de assessoria, cada produto faz sentido numa determinada fase. Né? É a mesma coisa de tipo numa jornada? Numa assim? jornada do cliente, exatamente. A gente fala muito de jornada de segurança de informação e jornada de transformação digital. Legal. Tá? O nosso início ele foi um pouco amador, né? Eu sou de veia técnica, meu sócio também é. E o nosso sonho inicial em 2012 era viver vendendo antivírus. Então era... Ele vendia o nó com essas coisas ou eram seus mesmo? Não, era revenda. Revenda. McAfee, Norton, Avast. Exatamente. Nossa. E rapidamente a gente viu que não dava, né? Não dava pra viver dessa forma. Alguém bota aquele som, por favor, no podcast aqui do Avast, tá ligado? Uma ameaça foi detectada. No alto do microfone, toma um susto no headset, né? Cara, então, daí a gente foi trabalhando e foi se especializando mais e a gente viu que a gente chegava nas empresas pra falar de segurança da informação e o cara não tinha sequer processo, não tinha indicador, não tinha um fluxograma simples, não tinha um BPM, pior ainda, né? Então a gente começou a entender que não só falar de produto, mas a gente tem que falar de negócio, né? Falar de jornada, desenhar esse produto com essa viagem de assessoria, ajudando a empresa a crescer como um todo, né? Tem uma percepção que a gente tem, até o Denner fala bastante disso, que é
Uma empresa não necessariamente ela tem que ser o seu produto, né? Ela tem que ser uma empresa e ela vai criando as soluções conforme ela vai entendendo ao longo do tempo essas necessidades. Foi um pouco do que a V4 fez também, porque a gente tem lá assessoria e ao longo do tempo, a gente demorou bastante, mas ao longo do tempo a gente foi otimizando esse produto, né? O Daniel começou de verdade, tem o quê? 1 ano que ele começou a pensar nisso? A gente levou literalmente 9, 10, quase 10 anos pra realmente começar, tipo, não, peraí, deixa eu otimizar e criar mais produtos, sabe? Sim. Mas eu acredito que o motivo também da gente fazer isso é porque a nossa solução... A gente sempre foi muito focado em uma coisa, em um público, um tipo de cliente, mas a nossa solução, ela sempre tentou ser muito grande, saca? Tipo, a gente... One site fits all total. Tipo, nossa, velho, eu vou fazer tudo por você por 5 mil reais. Era tipo assim, sempre foi isso. Então a gente sempre teve uma dificuldade de chegar e não, peraí, deixa eu somar um produto. Porque todo produto ou solução que a gente tentava somar, meio que ou a gente já fazia, mesmo que às vezes meia boca, tipo... Sinceramente, por exemplo, BI. Nem todas as unidades nossas sabem fazer um bom BI para um cliente. Mas o nosso contrato, se o cara paga mais do que, sei lá, 7 mil reais, no passado tinha isso, né? O cara tinha, teoricamente, BI. Então ficava difícil e tal, ficava uma solução complexa. Ao longo do tempo a gente foi otimizando e melhorando isso. Mas aí eu acho que isso foi o motivo da gente demorar pra começar a separar isso. Já entregavam tudo, não tinha coisa nova. Mas, Thiago, tudo era over-delivery quase, tá ligado? É legal, tipo assim, no G4 a gente tem uma tese muito parecida de jornada do cliente ajudando ele em diferentes níveis de maturidade. Então, putz, eu tenho um produto pra ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel. Aí quando ele tirou a ideia do papel, tem um produto para ajudar ele a começar a escalar e vender mais. Depois para organizar a gestão. Eu tenho muita clareza de jornada. Só que na hora que você fala que é uma jornada de amadurecimento em relação às áreas que vocês cobrem de segurança, não é claro na minha cabeça. Legal. Tipo assim, que é o que a gente tá falando até em off, né? Que é assim, uma das ideias é como é que eu faço o cliente entender que ele não precisa estar grande para pensar nisso, que dá para ir aos poucos. Que eu acho que não só pra mim, mas pra quase todo mundo que tá ouvindo, cara, é uma parada assim, tu se preocupa com isso quando tu tá grande. Isso. Tem nem o que fazer agora, porque é caro, é LGPD, não sei o quê. Como que é essa jornada de amadurecimento nessa dor e como é que vocês foram pensando em criar novos produtos? Tipo assim, cara, aqui a gente entendeu que tava na hora de criar esse novo produto. Como é que foi esse racional? Legal. Hoje, nosso grupo tem 4 empresas, né? E a gente está entrando para a parte de educação também. Já treinamos 2.000 pessoas voltadas à segurança da informação. E esse produto, ele entrou na identificação dessa jornada. Por exemplo, uma das fases que a gente percebe é a parte de conscientização, que é um nível muito baixo de consciência da necessidade, e eu preciso conscientizar esse cara. Então a gente viu, preciso ter isso, um braço de educação. E uma outra coisa que a gente estava conversando primeiro o empreendedor se preocupa em vender e depois ele vai lá arrumar a casa, né? Isso é válido algumas vezes, né? Às vezes eu tenho empresas que possibilitam isso, mas quer ver uma empresa que é temerário ter isso se a empresa ela produz o próprio software. É uma software house, por exemplo. Por quê? Faz de conta que a empresa tem lá um caso hipotético. Uma empresa pequena, uma startup, comprou uma nuvem lá na AWS que tu não paga nada, né? Tu tem lá um plano de startup que não paga nada, começou a botar código, subiu e começou a ter um produto SaaS na nuvem, tá? Começa a ter 10, 15, 100 clientes. Começa pequenininha e começa a ter essa mensalidade. Só que ele não pensou em segurança da informação. O que vai acontecer? Cara, ele pode ter o código dele roubado. Ou pode ter uma coisa que é muito comum hoje em dia, sequestro de dados, né, que é o ransomware. O cara vai lá e sequestra o código dele e cobra um resgate em Bitcoin. Então, tem produtos que já tem que ser pensados desde o início. É um critério porque tu pode prejudicar o andamento do teu negócio, né? Isso é um ponto principal. E a gente começou a ver, conforme a gente for tendo experiência, começou a identificar quem eram os caras que tinham as características, qual era o nosso ICP, né? Sim. E o nosso ICP são 3 grandes, né? 3 grandes grupos. Hospital, educação, e a gente tem também um braço de pessoas que desenvolvem, né? Então, tem lá soluções de automóvel e tal, mas que tem um software por trás, um carro-chefe por trás. Porque esse cara que coda, ele geralmente é um engenheiro, muito engenheiro, ou é um desenvolvedor muito que técnico, né? Que sai fazendo. Pô, funcionou, não mexe mais. Daí, daqui a pouco o cara tem vazamento de dados hoje, que tem esse problema da LGPD, mas mais do que isso, o cara pode inviabilizar a receita dele. Tu tem um e-commerce, que daqui a pouco tu tem um sequestro desse teu e-commerce. O teu negócio para, tu não fatura 1 dia, 2, como é que fica? Né? Teve caso grande, né, com a Americanas. Lembra da pandemia que teve esse caso? Teve mesmo. Né? Pô, ficou vários dias, né, zoado. Exatamente. E qual foi o impacto que teve aquilo ali? Né? De bilhões, né?
Então entende? Respondendo a tua pergunta foi, a gente começou a identificar quais eram as empresas que já tinham desde o início essa necessidade de segurança de informação e desenhando, tá, beleza, deixa eu entender o teu negócio, o que tu precisa ver primeiro? Pô, preciso ter uma solução de nuvem, etc. Então, a gente foi personalizando para esses caras, pra gente não ficar só no grande, senão a gente atenderia só G4, a V4, só empresas que já têm uma maturidade alta, que já tem caixa para isso. E esse não é a gente quer acompanhar esse cara na jornada toda, desde as pequenas coisas, a gente citou o antivírus, né? Uhum. Desde do antivírus, que é uma coisa importante, mas muito mais, desenhar processo, tudo, a jornada inteira dele, ver a Deserve, né? Ver o Grupo ID Group como parceiro. Quando tu fala jornada, eu diria que é tipo uma jornada de segurança da companhia ou tu descreveria essa jornada? Jornada de segurança. Sim, a gente hoje, o nosso LTV hoje é de 2 anos. Então a gente tem cliente desde a fundação da empresa com a gente. Uhum. Por causa disso, a gente está acompanhando o crescer dela junto e a gente está olhando junto. E o sucesso para nós é quando a gente começa a participar do planejamento estratégico da empresa. Seria certo pensar que é tipo... a cada nível de maturidade que você tá como empresa, como negócio, existe quase que, cara, um piso de nível de preocupação com segurança que, cara, não ter isso aqui, tu tá correndo um risco burro, risco da ruína, que nem o primo fala. E aí você meio que vai com a empresa e falando, olha, o ideal é que você tivesse isso, mas, cara, deixa eu te ajudar a garantir pelo menos esse piso aqui. Putz, quando sua empresa acabou de começar, acabou de lançar seu e-commerce, cara, o que é o mínimo que você tem que ter? Ah, seu e-commerce agora já tem um volume legal de clientes, o que é pelo menos o mínimo? E aí ajudando o cara a entender, olha, entre o mínimo e o ideal, existe aqui faz sentido dado o seu tamanho, a sua margem, a segurança que você... Por exemplo, o meu CEO hoje, que é o Lucas, ele é paranoico com isso. Uhum. Então a gente faz muitas coisas que não são necessariamente assim, cara, é obrigatório, tem muito nice to have, que é pro menino dormir em paz à noite. Uhum. Então, assim, ajudar esse posicionamento seria mais ou menos essa lógica, assim, que você faz com as empresas ou é outra coisa? É isso mesmo. Acho que tu resumiu bem, né? Porque como a gente tá falando de segurança de informação, a gente tá falando sempre de camadas, né? De camadas, de perímetro, né? Então, eu tenho desde o básico ao avançado, né? Eu tenho toda essa jornada desenhada e o que tu resumiu foi bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E outra coisa, essa segurança ela é cumulativa, né? Eu não consigo botar lá o nice to have sem ter o basicão, o must to have, né? Eu preciso ter lá o que eu preciso ter naquele momento. E depois tem um passo a passo, né? Tem um passo a passo. Porque de repente tu tem que ter maturidade, às vezes tu tem ferramenta e não tem treinamento. Ou a necessidade, o Deserve Academy, que é o nosso braço de educação, surgiu dessa necessidade de, às vezes o cliente tinha uma boa solução, mas não sabia operar. Daí tá, a Deserve fazia terceirização, ótimo. Tá, mas daqui a pouco ele queria ele fazer, e ele não sabia. Daí, ou ele pegava uma ferramenta que já era do métier dele, ou contratava alguém de fora. Não, vou te ensinar, vou te treinar. Então, sim, perfeito. É isso que tu falou. Cada nível de maturidade requer uma estratégia de segurança. Eu acredito que o aprendizado aqui, assim, que é legal, que eu queria ver se tu concorda, se foi mais ou menos o que vocês fizeram, é mais ou menos assim. Eu pego uma empresa, eu vou ter os meus clientes, eu acabo fazendo alguma coisa, seja... sei lá, segurança da informação, seja LGPD, seja antivírus, o que for, eu vou ter algumas soluções que eu vou trazendo para o cliente. Só que ao longo do tempo, você foi entendendo que esse cliente tem diversas nuances, né? Tipo, daqui a pouco o cara ele não entende muito bem se é para ele, ou ele não entende muito bem quando fazer, ou ele não entende muito bem se ele tem que manter alguma manutenção ou algo do gênero, e tu vai entendendo essas especificidades do cliente. E com esse entendimento, que a gente costuma chamar dentro da V4 hoje em dia, pelo menos, de account planning, que é a gente planejar essa conta, entender todas as necessidades desse cara, você também foi desenvolvendo produtos. Isso. Né? Eu queria que tu comentasse sobre isso e ao mesmo tempo falasse, tem um produto de vocês que, pra mim, ele é bem distinto do que a gente falou até agora, porque a gente tá falando de segurança e tal, e educação. E aí eu sei que vocês têm, por exemplo, um produto de aluguel de hardware, né? Aluguel de notebook, de computador, que, pelo menos assim, olhando só com essa informação que eu tenho agora, parece que não tem sentido nenhum, nada a ver com segurança e tal. Como que chegou nisso? Como que isso se conecta dentro da jornada? Qual foi a tomada de decisão para entrar dentro disso que tem CAPEX e tal? É mais complexo, né? Sim. E é outro game. Sim. Um podcast que eu estava escutando, que vocês falaram sobre educação, né? Que é aquela questão de eu entendi a matéria, vou no G4, faço um curso, mas daí eu quero saber como é que aplica naquele meu caso, eu não consigo sublimar, né? E o que a gente faz é pegar na mão do cara e não, eu vou te ajudar na jornada inteira.
E onde é que entra a alocação de hardware? É uma pergunta muito, muito interessante. Por quê? A gente tem diversas formas de entrar. Se eu fosse tentar vender na V4 uma jornada de segurança da informação, vocês não iam nem me atender o telefone. Muito bom. Né? Então, o que era a necessidade da V4 imediata? Cara, eu preciso ter notebook para trabalhar. Eu estou expandindo a minha empresa aqui e preciso ter gente. O notebook, ele pode ser locação, né? Como a gente foi feito, né? Mas isso está numa vertical nossa que a gente chama de disponibilidade. O que é disponibilidade? Eu ter as ferramentas necessárias para o meu colaborador poder trabalhar quando ele precisa. Daí a gente avançou no relacionamento com a V4. A gente olhou Esse foi o primeiro produto que a gente contratou, né? Foi o primeiro, isso. Perfeito. Né? E daí depois a gente avançou. Daí a gente foi falar de conexão. Por quê? Pô, hoje a V4 agora tem um projeto de outbound, né? Mas antes tinha muito inbound. Né? Em 2019... Ainda a maior parte é inbound mesmo, né? Mas já tem bastante outbound hoje. O cara precisa ter telefone e reunião funcionando, cara. Tipo assim, né? De novo, disponibilidade. Pô, vou olhar ali questão de conexão, de switch, entendeu? Então, eu aproveitei da oportunidade que foi essa entrada na disponibilidade e a gente vai evoluindo, né? Qual seria um grande passo no caso concreto, né? É a gente falar aí de uma jornada, daí sim, né? Daí sim, mas isso vai muito como eu vou dizer assim, da estratégia da empresa perceber que segurança da informação faz parte, né? Porque hoje, em grandes empresas, o CISO ele está colado no CEO, né? E o DPO está colado no cara de estratégia mesmo. Quando eu vou lançar um novo produto, eu vou virar para o meu CISO, meu DPO e dizer, eu quero fazer o produto XPTO para G4. Isso aqui, quais são os controles que eu tenho que ter desde a concepção, né? Que é o Privacy by Design, né? Desde a concepção do produto. Chega lá o cara, geralmente pessoas criativas chegam lá com uma baita ideia, né? Vou resolver aqui o produto com X e tal. Tá, mas como? Quais são os controles? Qual é a segurança? Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, é assim, na verdade, é a porta que foi dada, né? Porque a V4, ela teve isso que a gente conversou, de ter um crescimento, e daí ela teve uma necessidade naquele ponto que a gente pôde entrar. Cara, mas a gente é total foda-se pra esse aspecto. Assim, a gente era, né? Então vende, bota cliente pra dentro, vambora, dinheiro, caixa e, cara, segurança, essa estrutura não... A maioria são. Eu diria que a gente não é bom nisso ainda, sabe? Deve estar bem melhor agora com a ajuda de vocês, mas assim... Não deve ser um exemplo primoroso, assim, nossa, a gente é muito bom. É que eu tenho a sensação de que esse tipo de coisa, a não ser que você seja uma empresa que, por exemplo, se você só vende software para enterprise, serviço para enterprise, você tem que ser bom, senão eles não compram, porque no contrato tem uma série. Mas se você não é, eu tenho a sensação de que ninguém é bom, porque a barra de ser bom mesmo, assim, que não é fazer o mínimo, exemplar, né? A barra de falar, não, cara, tu tá bem. É tipo quando você vai conversar com o advogado e aí você vai montar um contrato de prestação de serviço PJ. Cara, não monta, assim, sempre vai estar ruim. Sempre. Não tem um contrato bom, não, sempre vai estar ruim. É menos pior. Você pelo menos aqui não tá 100% exposto. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não sei se é meio assim, porque você nunca vai... Tipo assim, é um investimento que depois de um certo nível deixa de ser uma parada, né? E aí, vamos lá, percepção minha aqui, tá, galera? Não tô falando que tá certo, mas percepção assim, ele deixa de ser vital. Cara, hoje no G4 também que a gente tá, eu garanti que eu não vou ter informação do meu cliente roubada por falha minha, é uma parada que, assim, eu preciso, porque senão até por risco de imagem, eu não tenho nenhuma informação sensível para LGPD, mas assim, o meu risco de imagem de falar que vazou dados, é significativo, então eu tenho que cuidar. Mesmo que seja só vazou um monte de e-mail, mas já é zoado, já é um PR ruim. Agora, tem lá os negócios de segurança de, por exemplo, eu garantir que todos os meus fornecedores tenham um contrato assinado dentro deles de não sei o que tipo assim, meu time de segurança falou, cara, idealmente deveria ter. Não vou, cara, sabe, assim, eu mesmo falei, pessoal, tira esse negócio aqui, porque, assim, eu não vou conseguir fazer um fornecedor da Ucrânia foi exemplo ruim, mas, sei lá, um fornecedor da Moldávia assinar um contrato de NDA comigo que ele tá seguindo as regras da LGPD do Brasil. Cara, não vai, desculpa. Só que para eu estar no estado da arte da parada, eu deveria ter isso. Sim. Então, assim, essas coisas são, tipo, o processo de validar contratação de novos softwares. Irmão, eu não vou seguir o que Security falou. Na hora de rolloutar pra empresa inteira, beleza, mas contratar agora pra testar? Não vou. Tipo, é essa sensação que eu tenho. Por quê? Porque pra mim não é crucial. Claro. Mas voltando até nesse ponto ali do aluguel de hardware, eu não tinha pensado nesse exemplo muito bom, que ele é o que no varejo seria chamado de boi de piranha,
Né? Que é, cara, só pra chamar atenção, o cara compra aqui, deve ter margem, obviamente, mas não deve ser o teu melhor produto a nível de margem. Fazendo uma extensão ao máximo aqui do conceito, vocês poderiam até, quem sabe, dar o aluguel de graça pro cliente. Claro, não deve fechar a conta, mas daria pra ser isso, porque não é o que vocês querem. Vocês não querem ganhar dinheiro com isso, vocês querem ganhar dinheiro com o restante dos serviços, né? Mas aí eu tenho uma provocação, que é tipo assim, até onde vocês vão? Porque vou jogar um exemplo bem idiota aqui, mas só pra ficar bem óbvio, né? Que é tipo, eu também preciso de máquina de café. E eu também preciso de café. Isso vocês não fazem, né? Não. Por que não e por que hardware sim? Claro, eu imagino a resposta, mas tipo, quando eu perco ou não foco, saca? Tá, tipo, eu não sei o quanto vocês já discutiram disso internamente. Isso é uma discussão recorrente lá. Né? E só respondendo a primeira questão, essa questão de até onde eu vou na minha política. Sim, tu tem uma análise de risco, né? Onde tu vai botar, cara, quais são os meus riscos aqui, quais são os impactos que eu vou ter. E vai ter que ter uma discussão. Se tal risco se concretizar, o que acontece com a empresa? Eu vou tomar uma multa lá. Tá, mas é tranquilo, sei lá, é uma multa de 10 mil reais lá. Chega pro CEO da G4. Dá pra pagar uma multa de 10 mil? Dá. Tipo assim, não vamos implementar isso aqui, esse controle. Tu descarta. Agora não, tem um risco de marca. Tem o risco da ruína, né? De tu parar teu negócio. Ou nós vamos deixar de ligar, tem lá o time de venda da G4 vendendo loucamente e fica, sei lá, um dia inteiro vendendo. Quanto que é esse impacto disso? Então, tu sempre vai correr o tamanho e a probabilidade do risco para você escolher o teu se tá impacto ou não. versus o teu risco. E o advogado, esse que tu falou, a gente tem hoje um grupo de 4 advogados, né? E a gente está contratando mais um. E todos eles têm essa mentalidade de, não faz isso aqui porque vai dar tudo errado, né? Tá, mas daí então, calma, me diz quais são os impactos disso aqui, sabe? Uma coisa engraçada, sempre que o time de negócios vira para mim, né? E fala, putz, mas o advogado fala, cara, o papel do advogado é falar não. Aí você vai falar, beleza. Só que eu não te pago pra falar não. Agora me fala. Você fez seu papel, você é obrigado a me falar não faz. Se eu quiser fazer, porque eu quero, qual que é o jeito menos pior? Total. Não, porque a primeira resposta do cara sempre tem que ser não. Sim. Que nem assim, na hora que eu chego pro Oscar, né, que é o Head de Security lá no G4 agora, e falo, Oscar, putz, eu posso não fazer esse processo de homologação de um fornecedor? O papel dele é falar, não pode. Beleza. Mas... Dado que eu não vou fazer, qual que é o jeito menos pior? Tipo, tem que ser um pouco... do lado de cá, o lado de negócios, tem que entender que o lado de lá vai querer que a gente siga certo. Igual se chegar pro meu diretor comercial, qualquer coisa que ele ache que vai reduzir minimamente as vendas, o papel dele é falar não faz. Aí fala, beleza, você fez seu papel de falar não faz. Tem que fazer. Como a gente faz da melhor forma possível, mais alinhada. Senão fodeu. E por isso que toda a argumentação vai em torno de quanto custa tu não fazer, né? Quanto custa eu tenho seguro de carro, né? Por que eu tenho seguro de carro? Porque talvez eu não tenha dinheiro imediato para repor o meu carro. Né? Então, essa é a analogia. E respondendo a questão... Não, só pra comentar esse ponto aí, que até tu deu o exemplo da Americanas, né? Eu acho que ninguém tem a informação de quão boa era a estrutura ou a preparação de segurança deles. Acho que não tem como saber disso exatamente. Mas mesmo uma empresa que teoricamente deveria ter o estado da arte de segurança pro e-commerce dela, que é grande parte, ou uma parte muito significativa da receita dela, que provavelmente ela tinha alguma coisa provavelmente muito bem feita, ainda assim deu errado. Então, mesmo se eu fizesse tudo o mais perfeito possível, é muito difícil de eu saber que eu tô bem 100% seguro, né? Então é um negócio complexo também. E estar aqui, né, quando a gente conversa, a gente focava muito no CISO, no cara técnico, a gente falava com o cara técnico. E a gente percebeu que a gente tinha que mudar a persona, né, para desmistificar algumas coisas. Por isso estar aqui nesse podcast é a gente justamente falar com um público diferente do que a gente sempre fala. Uhum. Porque pro técnico ele vai entender que a gente vai falar de uma redução, né? Ele vai mitigar, ele vai reduzir o risco, mas tu não vai zerar o risco. Sim. É impossível, né? Uhum. Eu tenho uma casa, eu tenho portão, eu tenho cachorro, eu tenho porteiro, e ainda assim pode acontecer alguma coisa lá dentro. Né? Eu ainda tenho risco, não tem como eu zerar o risco. E isso é uma coisa que empresas médias... Risco, né? O cara compra assim, vou gastar 100 mil reais numa solução aqui e tu não me dá 100% de certeza. É complicado tu dizer isso numa jornada de venda. Minha vida inteira é isso. Não tem como mas, ter certeza, eu vou te pagar e você não me garante ROI? Não, né? Exatamente. Mas a galera pergunta isso mesmo, cara. Muito normal.
Que loucura. Mas aí, voltando naquele outro café, aspecto que eu perguntei, né? A questão do café, O café foi um exemplo muito idiota, eu sei, mas... Não, mas por que, é que a gente... stretch. Por que a gente não vende outras coisas além do notebook, sendo que tem demanda, né? Cara, porque a gente sempre vai olhar, a gente se propõe a ser, como grupo, né, uma empresa one-stop shop, né? Que o cara pode ir na nossa empresa e qualquer coisa relacionada à segurança da informação ele vai encontrar. Perfeito. Entendeu? Se a gente não entregar nós mesmos, como grupo, né, de 4 empresas, se eu não conseguir entregar no grupo, eu tenho um parceiro para te trazer junto, te indicar. Né? Por exemplo... One Stop Shop for Security in Business. Tipo, alguma coisa assim. Exatamente. Pode crer. Porque o cara... Toma essa PUV aí. O cara ele não quer ficar pipocando de vários fornecedores, vários... Não, ele quer... E normalmente, assim, ó, tu chega naquele cliente, resolve para mim. Né? Tá aqui a segurança, resolve para mim. Né? A terceirização para nós funciona bastante. Né? A gente tem um produto lá que é o CIO as a Service. Que a gente vai desenhar tudo, desde a infraestrutura, governança, a parte de segurança, de transformação digital. Né? E daí, a primeira coisa é tirar uma fotografia, faz o gap assessment. Porque o cara, normalmente, ele tem alguma coisa. Normalmente a empresa tem, nem que seja o basicão, mas tem. É muito difícil de achar uma empresa que não tenha nada. Mas daí, com aquela fotografia, a gente consegue desenhar onde a gente quer chegar. Porque, deixa eu jogar isso aqui na roda, assim, que é tipo... A V4, ela tem o mesmo conceito, mesma ideia, só que, obviamente, é o One Stop Shop for Growth Marketing. Vamos pensar, Growth Marketing. SEO é Growth Marketing? Eu não faço SEO. E a gente fica nessa de, cara, eu devo fazer ou não devo fazer essa porra? Se é pra ser o One Stop Shop, eu deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, o SEO é meio mar vermelho, o ICP ali... Claro, a gente pode entrar... Eu não quero entrar na discussão do que é ou não é SEO ou algo do gênero, mas, tipo assim, é uma coisa que pra gente a gente não consegue vislumbrar aquilo sendo bom e sendo que tem uma questão vantajoso pro negócio. Do que ele trouxe. Fazer SEO e usar SEO como porta de entrada são coisas diferentes. Não, fazer SEO no meu caso. Não, mas é porque o racional muda. Cara, SEO como produto standalone faz sentido na V4? Talvez a resposta seja não. SEO como uma oferta que eu só coloco para quem já tem outras coisas, e aí eu travo a chance dele dar dinheiro para um potencial competidor ou tirar dinheiro de mim e colocar ali, passa a ser uma proposta de valor diferente. Como uma estratégia de retenção, então, como estratégia de retenção, de ganho de share of wallet, de aumento de wallet. Então, tipo assim, tem produto no G4, por exemplo, que se você não for cliente de outras coisas, o clube. Eu não vendo clube se você não for aluno de imersão. Ponto. Não vende. E até pode vender se você comprar os dois. Até pode. Mas assim, eu só vendo o clube pra quem é aluno de imersão. Porque se eu fosse tentar vender o clube sozinho, standalone, cara, eu ia estar no Mar Vermelho que tem um monte de mastermind por aí. Né? Tipo assim, o clube não é um mastermind, mas no resumo dá pra você falar que é. Tem um monte de mastermind por aí. O cara não vai ter aquela mesma conexão comigo. Ele vê assim, né? Vê como se fosse uma mastermind. Exato. Ele não vai ter a mesma conexão comigo como o G4 pra entender o valor da comunidade, porque o clube ele tem 4 encontros por ano. Então, tipo assim, putz, se eu tentasse vender ele sozinho de cara, ele não seria um bom produto. Agora, lá dentro, pra quem já é meu cliente, ele é um produto assim, não é que ele é bom, ele é sensacional, ele é incrível. Porque ele aumenta a retenção, ele aumenta a LTV, ele aumenta tudo. Cria brand lovers pra caralho, né? Tipo, só que de quem já é meu cliente. Então, talvez a reflexão aqui, e aí o que ele falou é, putz, talvez se hoje criar ali a parte de aluguel de equipamento por si só, não faria sentido... Não é um bom business. Não seria um bom business de expansão de wallet, de share of wallet. Mas ele é um bom business pra eu entrar na vida do cliente. Aí eu acho que a reflexão pra você do SEO é tipo assim, putz, ele é um business ruim pra eu vender. Agora, vender no sentido, é a única coisa que o cliente vai comprar. Agora, talvez será que seja ele é um muito business fácil de operar e gere um valor bom, wallet, né? trave os outros, se você pensar nele, cara, eu acho que é bem legal. Você não pode vender SEO sozinho, você só pode vender SEO como adicional. E aí a lógica de deveria fazer ou não muda. Sim, total. E de novo, né? Com a proposta de valor, teoricamente Você deveria existir, né? Deveria fazer, né? E aí entra mais uma coisa, no nosso caso, consultoria aqui, V4, né? Mas entra o aspecto de content também. Porque a content já é uma discussão um pouco mais difícil, mas faz sentido pra growth? Só que cara, outra coisa que o Thiago falou, mas... e uma coisa que a gente faz muito no G4. Ser o one-stop shop é onde ele vai comprar. Você não necessariamente o one-stop supplier do cara. Você pode ser o Trust Advisor, que tem parceiros homologados, fechado. Tipo assim, meu cliente, o G4 é one-stop shop de soluções para SMB, beleza? Cara... De soluções, é amplo assim? Cara, tudo que o empresário precisa na empresa dele. Tipo assim,
eu nunca vou ter o serviço CIO as a Service porque Dentro não faz do sentido G4. eu construir esse produto. Agora, se eu quero ser o One Stop Shop, eu preciso de alguma forma ter essa solução para entregar. Pode ser parceiro. Eu posso fechar com IT Group e falar, cara, putz, você precisa disso? Beleza, toma aqui um parceiro homologado que eu confio para ir, que é o Play de Trusted Advisor. Que isso é uma coisa que a gente é muito forte no G4. Sim. Então tem esses caminhos para você pensar que é a dor do cliente, você é quem na visão do cliente, você é quem resolveu. Não necessariamente é você quem entregou. Não, total. E porque no fim das contas tu acaba criando também quanto mais tu entende do cliente, mais tu vai entendendo desses problemas e vendo o que tu consegue resolver e o que tu consegue pelo menos ter alguém pra resolver, né? Exato. Um exemplo nosso é de e-commerce. Tipo, tu citou de e-commerce no aspecto de segurança. Eu posso citar e-commerce no aspecto de logística, por exemplo. Cara, tem muito e-commerce que tem treta de logística, não consegue resolver logística, não consegue ter ali o armazenamento correto dos seus produtos e tal. Tipo, eu como V4 nem ferrando eu quero entrar nesse BO, entendeu? Mas hoje eu não tenho nenhuma dica pro cara. Não, vai aqui e fala com esse cara aqui. Não é algo que eu soluciono pra ele, sabe? Sim. Mas talvez pudesse ser algo que eu pelo menos tivesse um parceiro ou algo do gênero, né? Mas o que eu quero trazer pra galera que tá nos ouvindo aqui, pra não ficar talvez tão abstrato, é esse processo, né? Esse pensamento. Como que você pensa no que você vai resolver, como que você identifica melhor isso, que o caso de vocês é perfeito. Pô, até é legal contar disso, tipo, como que vocês chegaram nesse produto especificamente do aluguel de máquinas, por exemplo? Adicionalmente, só falando um pouquinho desse One Stop Shop, né? Às vezes tu tem que ter um produto que nem é do teu métier, por exemplo, fazer dashboard. Tem a ver com segurança e informação diretamente, né? No nosso caso, não. Mas eu preciso dar um jeito de ter uma gestão à vista, entendeu? Para ter sentido o que eu estou entregando para ele. Vocês fazem? Sim, a gente faz. Legal. Mas não tem a ver com segurança e informação. Eu preciso demonstrar para ele assim, cara, para ter essa jornada, esses KPIs, tudo que eu te fiz aqui, tudo que eu disse, eu quero te entregar de uma maneira visual. Porque é produto que existe para tangibilizar a entrega de outro e não porque ele nada a ver com segurança e informação. Nada a ver. Porque a gente fazia o processo, o cara não via o processo. E daí, né? Porque segurança e informação, cara, está funcionando, né? Tá tudo bem. Essa questão dos produtos também, sempre vai ter... Tu tem que olhar para dentro também, né? Da casa, o que tu tem de capacidade técnica, de pessoas, de produto, de mercado. Sim. Né? O que o teu concorrente está fazendo também, etc. E a questão ali que tu levantou do hardware... Ela é sim uma necessidade da própria segurança, né? Ela é sim um pilar. Opa, desculpa. Quer mais um? Eu não estava prestando atenção. Não, tudo bem. Se quiser mais um, também posso pedir mais um ali. Não, tá ótimo. O braço de disponibilidade, ele é sim uma necessidade. E a gente poderia fazer via parceiro, tá? Justo. Só que ter um notebook me dá um subterfúgio que é ter o relacionamento com o cara. Do tipo, cara, vou fazer manutenção pra ti, vou atualizar, vou fazer toda a parte de N1. Tem a recorrência com o cara, né? É, exato, mas de contato mesmo, sabe? Para eu poder ter um cross-sell e upselling mais efetivo. O nosso negócio, como ele é de assessoria e de consultoria, eu tenho que ter uma proximidade com ele para ele me abrir as dores. Tá muito legal. Isso. E por isso da tentativa de se aproximar da parte estratégica. Porque senão o cara é uma venda transacional. E talvez fica mais barato para ele comprar um notebook na, sei lá, Americanas. Que a gente falou antes, né? Compra lá, é mais rápido para ele, né? Só que é uma coisa transacional, não é com nós. Uma coisa legal que você falou é, tipo assim, não é olhar pro aluguel de equipamento. É olhar pro braço, pra vertical de disponibilidade. Uma jornada, né? Que é diferente, cara. Porque assim, você fala, putz, não, o que eu tô fazendo é como... Eu viro o porto seguro do meu cliente pra ele, cara, ele confia que ele tem o que ele precisa pra rodar a operação dele. Pô, se esse cara já tá garantindo que eu rodo a minha operação, faz sentido ele me ajudar a garantir que eu rodo a operação com mais segurança. Tipo assim, é muito conectado. É uma lógica de pensar, tipo, se você pensa só em aluguel de notebook, porra, não sei. Agora você pensa, não, é o cara que tá garantindo que a minha operação rode. Desse ser o mesmo cara, que é o que a gente tá fazendo agora. Tipo assim, a gente aluga muito notebook no G4. E aí agora a gente tá implementando um sistema lá de login que você só vai poder logar no notebook com o e-mail do G4, e aí na hora que você recebe ele já tá com pré-configurado, tem os controles. Tipo assim, só que a empresa que eu alugo o notebook não me fornece isso, eu tenho que usar duas. Cara, se fosse uma só, que é tipo, é um plug and play lá, adicional, você me paga, falando qualquer valor aqui, R$150 por mês pra alugar esse notebook, por 120, sei lá, por 160 agora, você cuida dessa outra parte, pô, pra mim seria muito mais um no-brainer. Eu não tenho que ficar, sabe, eu não ia ficar
procurando 5 fornecedores diferentes pra fazer orçamento, pra entender. Aí vai falar, beleza, cara, só coloca R$10 a mais aí na minha mensalidade pro notebook e tá tudo resolvido. Faz muito sentido nisso. Total. E se tu fosse deixar ele muito amplo, né, tipo como hardware, daí a máquina de café também é um tipo de hardware, e não iria né? ajudar a fazer o upsell e mais nada. E aí tu ia ter uma perda de foco, né? Então, talvez a abstração desse conceito aqui é entender o que ainda tá dentro. Primeiro de tudo, né, é entender qual que é esse teu core, no caso de vocês é de segurança, é da operação do cara. E aí o hardware fez muito sentido. Porque eu confesso que eu vendo de fora, eu fiquei nessa dúvida de, puta, velho, mas parece meio perda de foco, né? Parece meio estranho. Mas agora, com essa explicação, faz total sentido. E isso foi... Vocês tiveram alguma referência sobre isso? Ou foi, tipo, mais por lógica, vocês foram descobrindo as tretas dos clientes e foram montando isso com os clientes mesmo? A gente trabalha bastante com entrevista, né? A gente cola no cliente, perguntas, dores, né? A gente tenta achar outros stakeholders, não só... o compras, né? Outros stakeholders para entender a situação do cliente também. Vocês chegam a fazer, tipo, a gente chama de mapa de poderes. Tipo, quem são as pessoas dentro da empresa, o que elas fazem, quais são as dores delas, diferentes. Vocês chegam a ter essa conexão com mais stakeholders, então? A gente faz isso, sim. A gente usa uma matriz da Microsoft, mas eu acho que a ideia é a mesma. Assim, quem é o caneta e quem é as pessoas que influenciam. Como é que é essa matriz, só para eu sacar? É o Power Sponsor, o Sponsor... E o Nina, né? O Nina não autoriza, é o cara que atrapalha a negociação. Não autoriza, o cara que não aprova. Não autoriza, não aprova. O cara que Caralho, legal. Porque às vezes tem aquela pessoa que é bem intencionada, mas o cara te toma tempo e ele não tem nenhum poder e cara, vai fazer um monte de coisa, vai te pedir um monte de coisa e vai perder tudo. Tipo, só um curioso, assim, meio que só um curioso. Ou o cara quer mostrar trabalho dentro de casa, né? Pô, eu entrei na empresa e quero mostrar trabalho, né? Saquei. É isso que a gente usa lá. Que massa. Mas a gente faz isso sim. E também a gente tem referências externas, né? A gente tem uma grande empresa, por exemplo, que é uma referência para nós, a Stefanini, por exemplo, é uma grande empresa que a gente se baseia, né? E a tendência é essa, assim, quanto mais o cliente puder ter um fornecedor que ajude ele em tudo, e esse fornecedor, ele sai daquela parte operacional e começa a ir para a parte estratégica. E aí sim, se tu consegue, que a segurança escolhe na estratégia, muda tudo. Né? Não só de receita, claro que a gente nasceu para ter lucro, né? Mas daí começa a ter uma eficiência mesmo, o cara começa a perceber, o cliente começa a perceber que ali tem um porquê de existir. Né? Então, e quando tu me diz, por exemplo, que tem uma visão nossa, isso é uma coisa que a gente está trabalhando, que eu te falei de outros canais, né? Isso é um esforço que a gente está fazendo agora, porque, cara, quem é o nosso contato? Começou com uma pessoa técnica, depois foi compras, então isso, a organização não tem uma visão da gente, né? E esse do esforço de eventos, de outros canais, de mostrar, não. É para além disso aqui, é para além da máquina, né? Tem muito mais coisa. E, por exemplo, não sei se tu sabia dessa questão que eu te falei da conexão. Tu imaginava isso, que a gente ia trabalhar isso? Não. Porque não aparece. Como é que eu boto isso no dashboard, por exemplo, né? Tava falando antes de tornar tangível, né? É um desafio, porque é um trabalho silencioso, assim, de prevenção, né? E às vezes o cara não tem uma dor. Se o cara tem uma dor, ele compra um produto para resolver. Sim. Mas a gente quer prevenir que aconteça. E esse é um desafio. Legal. Como que é esse desafio daí dentro de casa, de tipo assim, vocês terem esse leque de produtos, que se eu não me engano são uns 8 produtos mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Como que vocês fazem a gestão disso? Tipo, vocês têm um dash, vocês têm um planejamento, uma lógica desses produtos quando que eles se conectam? Como que é isso? Tá. É que eu falei da jornada, então nós temos a jornada toda desenhada. Cada jornada é uma caixinha, né? Tem mais de 8, mas daí são através de parceiros, né? Tá bom. E daí, cada uma dessas a gente tem um descritivo do que a gente entrega lá dentro, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente vai falar de automação. A gente já pegou alguns clientes, por exemplo, assim, tem lá a landing page do cara, gera o lead, joga lá para um Google Sheets da vida, do Google Sheets vai jogar lá num RD, CRM da vida. Tá bom. Tá? Cara, porque não faz isso direto, né? Tu tem um risco que tu não precisa ter, ou tu tem uma redução de custos, de licenciamento, etc. Quando é que eu vou ver isso? Na jornada. Só que isso é lá na frente, não é a primeira coisa que eu vou fazer. E eu trato isso como projetos. Então, cada caixinha dessa, eu tenho um descritivo do que eu vou entregar naquela caixinha. Eu tô na etapa de infraestrutura com a V4. Eu sei quais são os steps. Cada step é um cardzinho no meu Kanban. E eu tenho o gestor de projeto lá, tá, vê lá o notebook, vê lá o antivírus, vê lá se tá com a fonte funcionando. Eu tenho os requisitos disso, entendeu? E daí a gente tá sempre olhando a maturidade. Pô, chegou no nível de maturidade que dá para passar para a próxima etapa, eu já vou falar com... A gente tá falando com o Torres agora, né? Torres, aqui, cara, a gente pode subir um degrauzinho aqui, vamos, sabe? E vamos ou não vamos testar. Né? E não necessariamente eu preciso
fazer 100% disso aqui, porque às vezes se eu fizer 40% da infraestrutura, eu já posso começar a falar de segurança em paralelo. Legal. Então, só para ver se eu entendi, né? Os produtos que vocês são os fornecedores de fato, não é parceiro, eles são tratados como jornada, e a implementação dessa jornada no cliente é tratada como se fosse um grande projeto para fazer o cara, essa jornada ela é condizente com o nível de maturidade do cliente naquele aspecto. Então, cara, você está nesse produto, por exemplo, produto de outsourcing de equipamento, né, de aluguel de equipamento, cara, isso aqui quer dizer que você está numa jornada que é a jornada de disponibilidade. Isso. E aí eu tenho um projeto para garantir que você cumpra a jornada inteira de disponibilidade dentro da sua empresa, com todos os camanzinhos ali, todas as coisas, cara, todos os checks que tem que ter para você atingir o nível máximo de maturidade ali. Cara, é uma forma bem legal de pensar em solução para o cliente nisso, porque você transforma a jornada dele num projeto da sua empresa. Exato. Não vai entregar o produto. E a gente trabalha muito com Scrum lá, então eu tenho o Épico lá, que é o melhor processo possível em segurança da informação, é a referência, e eu tenho que identificar em que ponto esse cara tá, e eu vou carregando ele na jornada, né? Por isso que de tanto tempo... Tu pega como se fosse o teu case, digamos, eu tenho um case aqui esse aqui é o exemplo melhor de segurança da informação, e aí tu compara esse exemplo versus o teu cliente? E eu posso fazer isso, eu faço benchmark a todo momento. Cara, esse aqui é o estado da arte. Uhum. Aqui é tudo de bom e de menor. Só que tu tá aqui embaixo. Cara, vamos subir degrauzinho e eu vou te ajudar nessa escalada. Puta, isso é muito legal. Mas aí uma coisa que vem na minha cabeça. Parece caro, não pro cliente, tô falando pra você. O seu custo de servir nessa jornada me parece alto. Como é que você escolhe com quem que você vai estar investindo tanto em ajudar a progredir na jornada, com quem, não vou tanto assim, porque, de novo, você pega, sei lá, um G4, cara, o G4 tem potencial de comprar quase tudo que tiver para comprar. Certo. É uma empresa de 200 milhões ano. E aí é que você falou, senão eu só ia lá no começo do podcast, né? Antes eu só poderia pegar as empresas grandes. Como é que você encontra uma empresa, sei lá, 10 milhões ano, entende que vale a pena investir o custo de servir essa empresa para depois ela crescer junto com você e investir nessas outras soluções, sabe? Como é que é essa cabeça? Para nós, o que tem uma rentabilidade maior é a questão de serviço. Né, do que de produto. Tu falou de notebook. De fato, o notebook tá lá de boi de piranha, que tu usou essa palavra. Total. Né? Deve ter uma margem baixíssima. Exato. É uma porta de entrada. Bom, onde tá o ganho maior? Tá na parte de serviço. E eu tenho lá o meu time de trabalho, né, minha força de trabalho, eu tenho isso quantificado em horas, né, e eu vou vendendo contratos. No final do dia, eu vou contratar tudo por hora. Então, o plano mais básico que eu tenho hoje é 16 horas por mês a R$5.000, por exemplo. Né? Eu tenho que olhar para o meu time de projetos, eu tenho esse recurso aqui disponível? Tenho, não tenho. Né? E daí, o que muda de precificação? Quanto mais o cara tiver necessidade de ter outros recursos, aumenta. Porque daqui a pouco não é só um gerente de projetos, o cara vai precisar de um advogado para fazer uma LGPD, talvez ele vai precisar ter um pentester para fazer alguma coisa. Daí, vai fazendo essa mescla, né? Sim. E a gente está sempre medindo o nosso retorno dos projetos, nosso CAC, né? Então sempre dá lucro, né? O que dá que eu te falei, alguns projetos são menores porque estrategicamente a gente achou que vale a pena. Mas já teve cliente que a gente demitiu e já teve cliente que a gente não fez, né? Porque teve uma grande empresa, uma das maiores empresas de educação do Brasil, né? Não a G4, essas mais de universidade, como a gente falou, Unisquina, tu usou uma expressão dessa, uma Unisquina da vida aí. Cara, chegou num ponto da negociação, cara, não tem como. Eu gostaria muito de ter a bandeira de vocês, mas é impossível, não consigo. Então, assim, se você não consegue nesse caso porque era too much ou porque era pouco? Porque era muito pouco. O retorno que ia nos dar não pagava a conta. Então, assim, você tem ali, transforma tudo no serviço, né? Em homem-hora. Dependendo do escopo do projeto dentro daquela jornada que tá, isso vai demandar um certo custo homem-hora de várias pessoas em posições diferentes, mas você sabe quanto custa cada uma dessas. Você vê quanto que o cliente vai pagar. Então, assim, seu custo de servir é conhecido a priori. Exato. Você só vai entrar se o custo de servir naquele momento for menor do que você vai ter de ROI, ou se for alguma coisa muito pontual ali, estratégica, mas tipo assim, o quanto que o cliente vai pagar versus o meu custo de servir ele, eu já conheço e já se paga de zero, e naturalmente na execução do projeto,
eu vou conduzir ele pra ele entender que ele precisa de mais. Na hora que ele precisar de mais, meu custo de serviço vai aumentar, mas ele também vai me pagar mais. Assim, uma jornada, assim, não é tipo, não tem tanto você tá investindo na frente necessariamente, né? Não, salva o produto, né? Produto tem que ter o produto para vender. Mas sim, serviço é isso, essa raciocínio. Bom, vamos saber. Tem uma matriz que a gente tá criando dentro da V4 que é... Basicamente a gente vai ter, tipo assim, de um lado, todas as soluções que eu tenho, porque agora a gente tá produtizando cada vez mais, né? Então a gente tem lá, sei lá, umas 8 ativas, assim, a gente deve ter umas 7 soluções diferentes, 7 formas de prestar o serviço. No futuro a gente deve ter um pouquinho mais ainda do que isso, algo na casa de umas 10, pelo que a gente tá mapeando. Legal. E de um outro lado eu vou... E isso seria, tipo, do lado esquerdo, vamos dizer assim, como se fosse fazer um desenho, do lado esquerdo, nas linhas eu vou ter todos os produtos e nas minhas colunas eu vou ter todos os cohorts, todos os tipos de clientes que eu atendo. E aí no meio eu vou ter alguns status que eu posso ter por produto, que é tipo assim, pô, eu tenho assessoria de marketing compartilhada de R$5.000, pô, isso aqui eu posso fazer para todas as indústrias, beleza, isso aqui serve, todas as minhas indústrias são habilitadas para isso. Agora eu tenho aqui o Emarcis, vamos dizer, que é uma parceria que a gente tem lá com a SAP, eles são super CRM. Isso aqui já serve muito para uma indústria de digital commerce, por exemplo, mas, cara, não serve, sei lá, para franchising. Não faz muito sentido, porque eles são muito focados em CRM para e-commerce, né? Então eu vou ter essas duas frentes que eu vou fazendo essa matriz. Tipo, esse cara, ele é habilitado para esse produto, eu posso vender. Esse aqui eu já vendi, esse aqui eu tenho tal nível de adesão da minha base daquele cohort nesse determinado produto. E isso vai ser meio que a matriz que a gente vai estar controlando para entender quanto de cobertura eu tenho em todos esses produtos para todos os meus tipos de clientes. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente está aprofundando lá, que me parece que é algo que vocês mais ou menos já têm, talvez não nessa mesma lógica, mas parece que vocês já têm, porque vocês têm o desenho da jornada, com todos os produtos que o cara pode ter e é mais ou menos assim que a gente faz. Isso aí. E a discussão também é sempre botar isso num viés monetário, assim, isso aqui tá dando resultado, não tá dando resultado, porque tem coisas que tem um viés mais baixo, mas eu consigo ver que o cara, se eu tenho o meu LTV bem desenhadinho, e eu consigo desenhar tudo que aconteceu na jornada desse cliente, pô, às vezes é uma coisa pequena, um certificado digital lá, que é tipo, tu bota no site pra ficar verdinho, né? O meu certificado digital, R$200, foi a primeira vez que o cara se conectou comigo. É negócio pra mim? Cara, não é negócio pra mim. Mas eu mantenho lá porque, pô, foi a primeira touch point, sabe? É muito baixo esforço. E a gente investe muito na base, assim, né? Porque no nosso, como é uma venda muito complicada, é mais fácil a gente expandir a nossa base, né? A gente cuida muito bem da nossa base, porque a entrada de novos clientes, o nosso tempo de fechamento de 40 dias. Entendeu? É uma venda bastante longa, né? Complexa. Então, o cross-sell e upselling pra nós é o que faz a gente crescer. Full trampo de revenue, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, pelo menos do meu lado, que é: como que vocês fazem o cliente enxergar o resultado? Porque, tipo assim, que é foda. Vamos lá. Um caso real que chegou. Tinha um software que a gente descobriu que tinha alguns membros do time usando pirata, e aí chega lá o... É raro, mas acontece sempre. Não, e a gente é muito contra, cara. A gente é muito contra a pirataria, porque assim, quando você é pirateado uma vez, você percebe como é que pirataria é uma merda. Mas enfim, só que aí chegar lá o diretor de tecnologia falando, isso poderia gerar uma multa de $5 milhões. Aí eu falo, irmão, não vai rolar uma multa de $5 milhões, porque tem 4 pessoas numa empresa de 350 usando um software pirata, e provavelmente eles usaram 2 vezes na vida e só não desinstalaram. Então, tipo assim, eu vejo segurança muito numa linha de... é um custo que você vai investir agora para se proteger de um provável custo depois. E vender esse tipo de produto / serviço é difícil pra caralho. É muito mais fácil vender algo que assim, a pessoa do outro lado tá vendo, não, eu vou investir e vou ganhar dinheiro. Eu vou investir, é seguro. Eu vou investir torcendo para que eu nunca precise usar esse investimento, mas que em nenhum momento em que eu sofrer esse ataque, ou seja lá o que for, essa exposição, eu tô seguro e eu não vou ter um prejuízo tão grande quanto eu teria. Tipo assim, vocês trabalham, como vocês trabalham para o cliente perceber o valor de uma forma mais clara, sabe? Não sei a história do seguro, porra, eu tô comprando pra não usar, eu vou perder dinheiro provavelmente o resto da vida nisso aqui, mas na eventualidade de algo acontecer, aí eu tô bem. Perfeito. Esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior desafio, né? É o grande problema que a gente tem para resolver. E o que a gente tem feito, tá?
A gente, por exemplo, o seguro, as pessoas compram porque tem um nível de consciência da necessidade. Pô, risco Brasil, do assalto, etc. Na tecnologia isso não é tão claro. Então, a gente bate muito nessa questão de conscientização, webinar, live, etc. Isso é um ponto, né? Um outro ponto é trazer recursos visuais, como eu disse do dashboard, por exemplo, né? A gente tem um relatório de entrega, cara, tem lá os notebooks da V4, quantos foram abertos, quantos foram fechados, qual é o tempo, já teve incidente, não teve, né? Então isso ainda fica numa camada um pouco mais tática, não chega no estratégico, né? Quando eu dou um relatório do que está acontecendo com o serviço que está contratado, às vezes isso não vai chegar no D, faz de conta. Né? Vai ficar com aquela pessoa que já tem contrato. Então, como é que a gente vai impactar essa pessoa? E aí vem essa estratégia de repente, trazer um boi de piranha, né? Algum produto que seja fácil de entender. Né? É isso. A gente tem que ter um produto fácil de entender, e isso é o que a gente está investindo agora, e muito em conscientização. Nós estamos trabalhando num projeto novo agora. Isso a gente lançou, cara, faz um mês, de canais, né? Porque a gente tem muito advogado. Desses 2.000 pessoas que a gente formou 1.100 advogados. Então, mais da metade é advogado. E daí, esses caras estão com outros clientes. Então, esse cara pode ser um canal de persuasão e de conscientização. Aquele negócio de chegar e dar o problema, esse advogado ele pode falar. Mesmo que de forma geral, né, da repente não tão técnica, mas a LGPD ela tem alguns pontos de intersecção com segurança da informação. E o advogado pode ser um canal de dizer, pô, já pensou nisso aqui? Fala com esse cara aqui, sabe? Não que ele vá saber vender e que ele vá dominar o assunto, mas conecta. E ele já ganha com isso junto, né? Tem um programa de canal nesse sentido. Então, assim, é um business difícil de vender, mas a parte de educação nos permitiu acelerar isso, né? A gente praticamente dobrou o faturamento, né? A gente vai fazer 20 milhões esse ano por causa da educação. A educação tem crescido muito mais. Começou em 2019, por causa no início da pandemia a gente lançou os cursos, e ele tem sido uma taxa de crescimento muito maior, de 78%, enquanto o nosso business core é de 40%. Em algum momento eles vai se passar ali, sabe? Porque a educação tem muito mais engajamento. Mas é um desafio. O aspecto de educação pra gente, ele também teve esse ponto assim, de crescimento, né? Não vou dizer que é mais fácil necessariamente de vender, mas tipo assim, tem muito público buscando. Mas ao mesmo tempo a gente deu uma segurada pelo aspecto de foco, sabe? Tipo, a gente começou o ano, a gente virou o ano com um P&L que a gente queria fazer... não lembro agora quanto que era de receita, mas acho que era tipo assim, 4 milhões de reais só de educação. Legal. E aí a gente, tipo, o nosso P&L, esse quarto já é basicamente zerado, assim, de educação. Porque, não zerado, mas tipo assim, muito menor, porque pra gente acaba sendo, no nosso caso, sendo meio falta de foco, assim, na nossa visão, porque eu tenho que formar única e exclusivamente pra servir ao restante do meu business. Então, eu vou formar a gente que eu vou contratar depois. Ou eu vou formar o franqueado. Mas eu não faço hoje, eu tenho 0 produtos de educação, por exemplo, pro meu cliente final. Sabe? Tipo, vou formar ele para que talvez ele fique mais educado para que ele use melhor o meu serviço. A gente não tem isso hoje. Pode ser, a gente pode discutir sobre esse aspecto, mas a gente acha que não... Essa conversa com o Daniel que eu achei ideia ruim. É? Porque você vai formar Porque não é o meu core, saca? Não é isso. Você vai formar o cara pra ele... A tendência que ele acha que não precisa de você. Então, justamente por isso que a gente não tem esse tipo de coisa, entendeu? Mas tipo, se a gente olha pra uma base de 5 mil clientes ativos hoje, a gente tem, os nossos franqueados, por exemplo, toda hora eles levantam essa. Pô, eu poderia fazer um curso aqui pros caras e eu colocaria 50 caras numa sala e eu cobraria 5 mil reais e a margem é infinita. Tipo, sim, eu sei, mas não é o core. Não é o que a gente quer, entendeu? Então, a gente sempre volta muito pra esse aspecto do foco. Que é o que eu queria deixar pros ouvintes, que faz sentido ter um mix de produtos e tu tem que sempre entender o quanto isso tá de fato atrelado ao teu core, que isso vai te ajudar. Contar uma historinha que faça sentido no fim do dia. Não é só pela historinha, mas tipo assim, tem que fazer sentido pra tu saber o que tu vai fazer ou não, a historinha tem que fazer sentido. Exatamente. Porque às vezes é uma história toda desconexa, um negócio que fica indo, voltando. Não, porque oportunidade, porque é literalmente isso, né? A oportunidade de vender mais alguma coisa pro teu cliente sempre vai ter. O exemplo, volto lá no exemplo da máquina de café. A V4 precisa de máquina de café, só que ele não vai vender a máquina de café, não importa quanto pague, não importa quanta margem dê, porque não faz sentido na historinha.
tá ligado? A história do Steve Jobs, né? Dizer não, né? Exatamente. E no caso de vocês, a educação me parece fazer mais sentido porque ela auxilia muito no core, entendeu? Então, beleza, aí pode fazer sentido você ter esse pé de educação. Que né? eu acho que é a diferença, tipo assim, educar o cara sobre como Sei fazer lá, marketing. O cara vai... cara, meio que você vai preparar o cara pra ele fazer sozinho. Sim. Educar o cara sobre segurança da informação e falar, mano, não dá pra fazer sozinho essa merda. Eu foda-se, precisar eu vou precisar de um contratar software, sistemas, outras coisas. Tipo assim, Total. ele tá formando o cara que talvez, mesmo que não contrate ele, esse cara, ele por definição vai ter que contratar serviços, produtos pra ajudar. No seu caso, né, no caso da V4, se eu educo o cara sobre marketing, como fazer, o default é, não preciso de ajuda, sei fazer. Tô falando que o cara tá pensando certo ou errado, não, mas assim... O máximo que a gente tem é um topo de funil, que seria, sei lá, o livro, ou talvez o cientista, que mesmo que o cara faça, ele não consegue sair dali, tipo, meu Deus, mesmo nível do que eu tenho um franqueado que tá lá operando um monte de projeto. Mas é legal, o cara ter um pouco mais de nível de consciência sempre nos ajuda. Os nossos melhores clientes são clientes que têm um nível de consciência um pouco maior. Mas eu não vou lá fazer uma imersão do G4 de 3, 4 dias, um clube, um negócio... Por mais que, de fato, dê dinheiro e tal, é algo que é viável, o próprio G4 tá aí como prova, né? Mas não tá no meu core, não ajuda o resto do meu funil, então eu não vou fazer. Então isso foi uma decisão que a gente tomou dentro da V4, a gente teve essa discussão, a gente pensou que fazia sentido, porque dinheiro, não sei o quê, mas depois a gente voltou atrás e largou mão, porque não faz sentido com a historinha. Mas muito massa. Tiagão, tem algum lugar que tu queira divulgar pra galera que quer conhecer um pouco mais dos serviços? Sim. Hoje nós, então, temos um site, theserve.com.br, acesse o nosso site. Nós estamos na rede social também, @theserveoficial. Theserve, é DESERV. Exatamente. Theserve. Theserve. E tem o arroba... Caralho, eu escrevi errado aqui. Viu? É importante ter o soletrando, cara. O Theserve é de desenvolvimento para pessoas e soluções para sua empresa, né? Então, por isso o Theserve. E a galera faz muito a conexão com o deserve, de merecimento, né? E @theserveoficial no Instagram e @theserveacademy. Também os nossos 2 perfis lá. Procura a gente tem muito material gratuito, né? Se o cara está começando essa jornada, seja uma pessoa física, seja uma empresa, quer saber mais, pode entrar em contato com a gente, pode me chamar DM, conversa também. Consultoria free, a primeira. Boa. Né? Então a gente tá sempre nas redes sociais e também no YouTube, também fazendo bastante live, né? E a Theserve Oficial também. Bravíssimo. Obrigado. Boa. Muito bom, obrigado pela presença. Obrigado. E para você que está nos assistindo aí no YouTube, muito obrigado. É importante que você deixe ali o de sempre do YouTube, né? Like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é extremamente importante pra gente. Muito obrigado por estar assistindo aqui também. Pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.